pediram muito e aqui estou eu para mostrar para vocês como eu consegui a sustentabilidade aqui do meu ateliê. Oi minha gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram bastante, que é para saber como eu atingi o meu primeiro objetivo de lucratividade aqui no ateliê. E aí eu vim aqui mostrar para vocês os comportamentos que eu adotei, conversar com vocês sobre os comportamentos que eu adotei para conseguir esse meu primeiro objetivo. E eu já vou falando, meu povo, sobre expectativa e realidade. Vocês precisam entender uma coisa. Eu tenho uma realidade possivelmente muito diferente da de vocês. Como assim? Por exemplo, eu não vivo do crochê, não vivo só do crochê, né? A renda do crochê é pro crochê, isso já ajuda bastante. Tem gente que vive mesmo do crochê, então vocês vão precisar adequar as metas de vocês de acordo com a realidade que vocês vivem. Eu consegui parar de usar fontes externas de investimento aqui para o ateliê e consegui fazer com que o ateliê começasse a sustentar o próprio ateliê. E eu vou explicar isso mais na frente para vocês. Então, não se comparem. Lembrem sempre que cada um tem uma realidade e lembrem também de usar os recursos que vocês têm, o que vocês possuem nas suas mãos. Talvez vocês consigam com mais tempo assim, né? Durem mais tempo para vocês conseguirem. Talvez vocês consigam tão rápido quanto foi para mim. Mas lembrem-se sempre que cada um tem uma realidade. Eu acho que uma realidade que vai definir o prazo que você vai alcançar isso é essa, se você vive ou não do crochê. Então lembre disso quando vocês forem ajustar toda essa minha experiência à vivência de vocês. Lembre de ajustar de acordo com a realidade de vocês, porque não é mágica, é primeiro matemática, algumas renúncias e sabedoria. Então assim, vai acontecer, se você tomar decisões certas, vai acontecer, e se vocês tomarem decisões erradas, vai demorar um pouco, mas uma hora você vai aprender e vai acontecer também. Eu acredito que todas vamos no mesmo barco. Umas vão na frente, outras mais atrás, mas a gente consegue. E isso não é motivo para você desistir ou desanimar, beleza? O primeiro passo que eu dei foi o de investir. Eu parei, né? Eu fiz algumas renúncias, algumas coisas que eu gostava de fazer, de ter, eu renunciei para poder investir tudo aqui no ateliê. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma coleção de maquiagem, inclusive joguei um monte fora porque passou da validade, né? Mas eu tinha um monte de coleção de coisas de maquiagem, de coisas para cabelo, e eu abri mão disso tudo para focar exclusivamente em investir no ateliê. E quando eu investir no ateliê, era basicamente no estoque de barbante, tá bom? E aí nessa pegada de assunto do estoque, eu acho que o segundo, e aí foi um comportamento que eu adotei, foi fazer compras inteligentes. Eu realmente separei o que eu preciso, o que eu tenho, o que eu preciso e o que eu gosto. E aí eu fiz esse apanhado e comecei a adequar. Por quê? Porque quando eu comecei a investir dinheiro no ateliê, eu ia pro armarinho e trazia tudo que eu gostava. Mas eu não trazia o que eu precisava e principalmente o que eu precisava repor. Porque quando se trata de estoque, você precisa ter realmente essa noção de o que você tem, o que você precisa e o que você gosta. Se você conseguir adequar essas três coisas, beleza. Se não conseguir, você vai ter que abrir mão de alguma coisa para principalmente colocar no seu estoque aquilo que você precisa e realmente aquilo que, para mim, na minha opinião, é o mais importante, que é a reposição. Tá certo? Porque se sai, por exemplo, sai muito cru, você precisa repor o cru, porque certamente suas encomendas e as suas pronto-entregas que você vai mais vender é a que tem o barbante cru. Então é só fazer essa, por isso que eu disse, é matemática, é só fazer essa matemática. E eu, por exemplo, antigamente eu não gostava do cru, até descobri o cru da Cadore, que é o meu preferido desta vida. Eu não gostava de cru, então pouquíssimas vezes eu trazia ele pro ateliê. Eu nunca dava prioridade pro cru, porque eu achava que era bem desnecessário, não era uma coisa que eu gostava. Então, assim, às vezes nisso eu pecava bastante, porque tem cliente que gosta, entendeu? Então,
é sobre. Ainda sobre esse tópico, eu acho que eu amadureci muito meu jeito de comprar. E isso acabou refletindo em todas as outras coisas, assim, que eu gosto, né? Como eu tô voltando a fazer coleção de perfume, por exemplo. E aí eu acho que eu já consigo ter mais uma noção, assim, justamente por causa dessa educação que eu me impus com o ateliê. Então, assim, eu comecei a investir muito na questão dos barbãs. Na personalização, na aparência da marca, eu queria e quero, estou aprendendo como fazer, porque eu não quero só personalizar a marca, eu quero comprar a personalização da marca. E quando eu digo isso, eu vou dar um exemplo. São as etiquetas, são os cartões de agradecimento. Então, assim, quando eu não queria isso se isso não viesse incutido com o aprendizado mesmo, com o amadurecimento, porque na minha opinião, o empreendedor tem que ir amadurecendo de acordo com que sua marca vai crescendo. Então, assim, eu não via e não vejo até hoje necessidade de ter uma etiqueta. Isso é pessoal, tá? Vocês podem achar que sim, mas eu não. Porque pra mim, a etiqueta não é pra embelezar, é pra personalizar. Entendeu? E é pra dizer, essa marca aqui é minha. Então, assim, eu tenho uma visão de etiqueta muito, eu percebo, diferente, assim, da maioria. Então, não é algo que eu vou investir agora. Provavelmente no final do ano eu vou começar a fazer esse investimento. Provavelmente, eu digo por quê? Porque possa ser que eu perceba que a minha marca, que o meu ateliê precise. Como eu percebi que eu fazia tudo muito escrito. A instrução de lavagens, eu fazia escrito. Comprei umas cartolinas, cortei os cartões e fazia escrito. Só que eu percebi que isso era um gasto de tempo para mim, que eu podia digitalizar isso. E aí eu comecei a digitalizar e a testar algumas logomarcas, algumas cores que eu achava que funcionava. Até agora nós estamos testando. Como eu disse, eu quero aprender a personalizar a minha marca, sim, mas eu também quero aprender a personalizar o meu atendimento. E quando eu digo personalizar o atendimento, eu não estou dizendo tratar o cliente bem, porque isso é obrigação, né? Quando eu vou num lugar comprar, eu quero ser bem tratada com respeito, né? Então eu acho que é sobre personalizar mesmo. Então eu ainda estou aprendendo e tenho que aprender muito. E cada dia que eu atendo mais clientes, eu percebo o quanto que eu preciso aprender sobre personalização. Inclusive, se quiser vídeo sobre isso, só pedir nos comentários. Vou falar sobre a polêmica, que é o assunto da precificação. Gente, olha, precificação é algo muito pessoal. Quando eu comecei a precificar, eu entendi que dentro da minha precificação precisava ter critérios dos quais eu queria alcançar para minha marca. Ou seja, eu diminuí muito os meus custos fixos. Então, assim, eu não coloco aluguel porque eu teria que pagar aluguel aqui dessa casa mesmo se eu não tivesse um ateliê aqui. Eu não coloco água, não coloco luz, porque tudo que eu uso de água, de luz, era o que eu teria que usar mesmo, né? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. A luz não entra, mas eu tô pensando em investir num ventilador. Então, quando eu investir num ventilador pro ateliê, então aí sim eu vou colocar isso. Mas são coisas assim muito pessoais. Tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Eu não coloco. Geralmente as pessoas colocam, né, a multiplicação por 3, né, que é a matéria-prima, a mão de obra e o lucro. Eu só tenho a matéria-prima e o lucro, tá certo? Eu não recebo mão de obra. Então, eu não recebo salário aqui do ateliê. Nada, né? E esse ano, inclusive, já falei que não quero receber também 13º. Então, assim, eu não recebo nada aqui do ateliê. Tudo do ateliê pro ateliê. E aí eu acho que dá pra entender mais ou menos o meu objetivo ter sido alcançado. Tá? Mas voltando ao assunto da precificação, lembre, principalmente você que está iniciando, não se intimidem por pessoas que vai dizer, porque tá muito barato, porque às vezes essa treta toda de internet gera nas pessoas uma intimidação de experimentar, e você tem o direito de experimentar o que você quiser. Então, se você quiser colocar sua peça mais barata e experimentar se essa estratégia funciona para você, é um direito que você tem, sabe? E ninguém tem nada a ver com isso. Eu assim, sou muito categórica em dizer que, gente, ó, tudo que eu tenho aqui, quem comprou fui eu.
eu investi. E lembra que eu disse lá no começo, eu fiz renúncias para investir aqui. Então, se eu quiser fazer tapete para dar de graça, eu faço, porque tudo que tem aqui é meu. E aí vem a questão, tá desvalorizando os artesãos. Quem tiver achando ruim, chama a polícia e me bota na justiça. É o que eu tenho para dizer para essas pessoas. Porque todas as grandes operações que eu conheço, quando eu digo grandes operações, estou falando de grandes marcas, tem um momento que elas precisam fazer queima de estoque, elas precisam fazer esvaziar a coleção. E, mas o nosso trabalho é artesão. Então, assim, eu acho que a gente não deve nem desvalorizar, nem supervalorizar. A gente deve valorizar o nosso trabalho. E eu acho que eu já falei em um vídeo aqui que valorização de trabalho tem muito a ver com como as pessoas se comportam diante da sua marca e não quanto elas pagam, tá bom? Então, é minha opinião. Voltando de novo ao assunto da precificação, lembre-se sempre, não tenham medo de precificar, de errar, sabe? E de acertar. Tem vezes que eu consigo fazer vezes 3. Tem vezes que eu consigo vezes 4. Tem vezes que eu consigo vezes 2. É isso. É entendendo como é que funciona a sua operação. Como são seus clientes, qual o seu nicho, qual a classe social dos seus clientes, para quem você vende, para quem você quer vender, entendeu? Então, se trata muito disso, né? Eu não tô falando da peça de graça. Aliás, se quiser, o barbante é seu. Como eu falei, se eu quiser, eu dou de graça. Sento ali na porta e dou para todo mundo os tapetes que eu faço. Mas isso não quer dizer que você promocionar. E eu mostrei em um vídeo que eu tava promocionando. Eu promocionei 30% de desconto. E, tipo assim, mesmo assim eu ainda ganhava bastante, entendeu? Então, gente, é uma questão muito pessoal. E não tenham medo de errar na precificação, sabe? Eu acho que pelo menos pagando barbante você já não tá perdendo nada, sabe? Mas é uma opinião pessoal. Daí vocês veem como é que vocês vão fazer a precificação de vocês, tá bom? E ainda um pouquinho sobre precificação, eu vou gravar um vídeo ainda, eu tô para gravar esse vídeo sobre ficha técnica, sabe? E para mostrar para vocês como eu precifico. Mas não esqueçam disso, né? Tenham estratégia, estudem meios e fórmulas. Vocês não precisam ficar só no meio do crochê. Tem uma vasta, assim, vastos conteúdos aqui no YouTube que talvez você possa adequar à sua realidade, sabe? Não, eu vivo do crochê, eu preciso vender. Então talvez eu vá investir em peças mais econômicas mesmo, que saia, né? Porque se eu fizer peças econômicas eu vendo mais e às vezes as pessoas preferem ganhar na quantidade do que, né? Então assim, pessoal, não tenham medo de precificar, não tenham medo de criar estratégias que para vocês e para a realidade de vocês funcionam, tá bom? Um outro comportamento que eu adotei foi o controle de tudo que acontece aqui na operação. Então, fazer reuniões com você mesma. Às vezes eu faço com meu marido, às vezes quando meu marido tá trabalhando eu faço reunião comigo mesma, para realmente olhar os cadernos, fazer relatório, porque talvez você já alcançar isso no seu ateliê, talvez o seu ateliê já se sustente e você nem sabe disso. Entendeu? Por quê? Porque você não escreve, porque você não anota. Então anote tudo, tenha um livro de caixa, tenha um livro de horários, né? Isso me ajuda muito, né? Fazer os meus horários, né? 9 horas, entrei no ateliê, 9h40, saí do ateliê. Sabe, essas coisas me ajudam muito, porque me ajuda a entender quantas horas por dia eu trabalho, quantas horas eu preciso para fazer determinado tapete. Me ajuda demais, sabe? Então, tenha tudo anotado, principalmente livro caixa, entender? Porque ele vai lhe ajudar lá nas compras inteligentes. Saber o que é que você está comprando, o que é que você de fato precisa. Saber quando já tá bom de comprar barbante, agora você precisa investir no espaço físico mesmo, no armário, uma coisa que você gosta. Porque o seu lugar, o seu cantinho,
não precisa ser o maior do mundo, mas precisa ser um lugar que você se sinta bem. Afinal de contas, você vai passar muitas horas ali trabalhando, não é isso? Então, tenham tudo anotado. Façam reuniões com você mesma, de sentar, de gerir mesmo sua operação, de sentar, de ver estratégias. Não tá saindo, eu vou bolar uma campanha de vendas, uma campanha de promoção. E aí pesquisar, né? A gente vai lá no YouTube como montar uma campanha de promoção, e vai ter lá, e você só vai precisar adequar o seu negócio, entendeu? Então, sobre isso, não esqueçam, façam relatórios, porque uma empresa bem gerida é uma empresa que dá lucro. E outra coisa, né? Depois, quando você parar para analisar esses relatórios, eles vão te dar um indicativo de qual lugar no seu negócio você está. Se você está falindo, se você está crescendo. Foi bem o que aconteceu comigo, né? Como foi que eu percebi essa questão da lucratividade? Que o ateliê já se sustenta. Fazendo a reunião com meu marido, nós fomos ver o balanço dos últimos 6 meses e percebemos: a gente não está colocando mais dinheiro aqui no ateliê. Todo o dinheiro que você investe tem sido do ateliê. Então, assim, ter sabedoria de usar o dinheiro, sabe? E ter o relatório lhe ajuda muito. Faça a experiência e depois me conte. Você vai ver, muda a vida. Então, uma outra coisa que eu tenho mudado, porque isso ainda preciso melhorar bastante, minha gente. Apesar, vejam, eu pensava assim, que eu vendia pouco, até eu perceber que esse ateliê já se sustenta. Mesmo eu ainda sendo tão falha com um tópico que é muito importante, que é o de vendas. Vendas é um apanhado de muita coisa. É um apanhado de oferta e demanda, né? Para vender, você necessita que as pessoas precisem da sua oferta. Boas referências, que são fotos, tá? Respeito com o cliente, boas campanhas de marketing, né? Fazer um marketing bom naquela sua promoção ajuda demais, sabe? Eu tô tentando estudar muito sobre isso para aprender por onde vou levar o caminho das minhas vendas. E eu percebi que eu posso ser uma ótima gestora, posso produzir muito bem minhas peças, mas como vendedora eu ainda tenho muito que aprender. Eu não sou muito boa com vendas, então esse ano uma das minhas metas aqui para o ateliê é aprender a vender. O primeiro objetivo do ateliê era fazer com que ele se sustentasse, e o segundo objetivo, que é o de agora, esse ano, é aprender a vender. E ver isso nos números, lá nos relatórios, né, de vendas. Depois, próximo ano, eu trago esse relatório de venda para a gente ver se eu consegui ou não alcançar esse objetivo, tá certo? Mas venda é um apanhado de muita coisa. Você precisa ter muito jogo de cintura para lidar com pessoas. Precisa ter... Gente, vocês acreditam que eu tava fazendo uma promoção de queima de estoque, que eu quero eliminar essas prontas entregas que eu tenho aqui da coleção antiga. E vocês acreditam que eu tava fazendo a semana toda postando tudo direitinho. Um dia eu simplesmente esqueci que eu tava fazendo promoção, esqueci de postar nas redes sociais. Então, assim, e veio o resultado, porque essas postagens, assim, muito frequentes, me veio uma venda e me veio uma encomenda. Muito pelo preço, né, também, eu percebo isso. Ah, não, eu quero aquela peça ali que tá naquela promoção. Eu não tenho medo de fazer promoção para meus clientes, não, peraí, gente. Desculpem, mas, ó, tudo aqui é muito real, criança chorando. Aí. Então é isso, minha gente. É um apanhado de muita coisa a vender. Eu ainda tô aprendendo muito sobre vendas, mas o que eu já aprendi é que quando eu tirei fotos boas, fiz boas referências e uma boa campanha, sem me esquecer que tô fazendo campanha de promoção, né? Deu certo, funcionou. Eu pensei que eu não ia vender nada agora no mês de janeiro e vendi, entendeu? Vocês vão ver nos vlogs, ou já viram nos vlogs. Então, feliz demais da conta. E o último tópico, com certeza, foi o amadurecer empreendedor, que me ajudou a conseguir essa sustentabilidade aqui para o ateliê, né? Explicando mais ou menos como isso funciona, é assim, o meu ateliê, ele se sustenta. A maioria das coisas que eu quiser comprar para o ateliê, eu posso comprar algumas coisas que eu precise, e isso não vai mexer lá no... Isso não vai, tipo, zerar o meu caixa. Eu vou continuar com dinheiro em caixa. É muito dinheiro? Não estou falando de muito dinheiro.
né? Pelo contrário, não é muito, mas é um dinheiro que eu consigo gerir, né? Você precisa ter sabedoria, aprender a tomar decisões. E muitas decisões, elas são muito arriscadas, porque nem sempre você toma uma decisão sabendo no que vai dar, né? Então, às vezes as decisões elas são realmente bem arriscadas. Mas o que precisa ser feito especificamente é você saber de você mesma e onde você quer chegar. Eu acho que eu cresci muito nisso, porque eu sabia o lugar onde eu queria chegar. E onde eu queria chegar era num ponto onde eu não precisasse mais tirar de um dinheiro externo para investir aqui no ateliê, porque eu queria investir em outras coisas também, como estou investindo atualmente. Então eu queria investir em outras coisas também, não só vender o crochê, mas eu queria fazer outras coisas que eu também gosto. Passear por esse ramo, por essa área de empreendedorismo que eu amo. Então, assim, eu comecei a perceber, né, vendo os relatórios, que o meu ateliê ele vai se sustentando, vai dando certo, e fazendo compras inteligentes eu consigo não zerar o meu caixa. Chegou perto de zerar, já chegou o tempo de eu fechar o caixa com R$150. Menos do que isso não, mas fechar o caixa com R$150. E no mesmo dia eu fazer uma venda e conseguir fechar com um pouco mais. Então, assim, hoje eu quero criar metas de quanto eu quero vender no mês, para ajudar nesse processo de aprender a vender. E eu acho que isso é amadurecimento, né? Essas mudanças de comportamento mesmo. Deixar um pouco de lado o que as pessoas pensavam e não ter medo de arriscar. Me ajudou bastante, sabe? Eu aprendi muito, posso dizer que foi um ano que eu aprendi bastante. E que, graças a Deus, as coisas estão fluindo por aqui. Espero que continuem, tá? O que eu tenho pra dizer a vocês é isso. Tudo sempre vai girar em torno do seu propósito. Se você tem um propósito, por mais que você tenha dias difíceis, momentos difíceis, vontade de desistir, você nunca vai. Porque o seu propósito, ele vai lhe acompanhar, né? Então, criem metas, tenham metas, objetivos. Então, assim, sobre lucratividade, o que eu posso dizer é isso, né? Eu nunca pego esse dinheiro pra... Eu usei esse dinheiro pra fazer meu cabelo, né? Que eu achava que tava na hora. Então, assim, mas eu passei muito tempo fazendo cabelo em casa, ganhei um corte químico bem bonito, sabe? Eu precisei trilhar alguns caminhos de sacrifício e abrir mão de muitas coisas para poder ter esse caixa girando, né? E hoje é um dinheiro que eu não gosto de vê-lo parado, mas ele tá parado no momento, justamente porque eu preciso entender o que eu quero aqui pro ateliê, para depois eu começar a investir o dinheiro aqui dentro mesmo, tá bom? Então eu espero, minha gente, do fundo do meu coração, que tenha ajudado vocês. Se ajudou em alguma coisa, deixa aí nos comentários. Se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar para ajudar a colega, deixa aqui nos comentários, certo? Deixa o feedback, diga se gostou. Se gostou, não esqueça de deixar meu like, tá certo? Lembre-se sempre, tudo vai girar em torno do seu propósito. Tenham propósitos, tenham objetivos, se inspirem, ajuda demais a vocês chegarem no lugar que vocês querem chegar. Outra coisa, não tenham medo de errar. Nunca tenham medo de errar. Errem, mas errem com sabedoria. Errem para aprender. Ajuda demais, tá certo? Então é isso. Muito obrigada por vocês. Beijos, fui.